Fala aí galera, como é que estão vocês? Como é que tá o áudio aí? Tá tudo chegando direitinho? Não é? Espero que sim. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando aí o Marco Teles pra gente trocar uma ideia. E ele já tá chegando aí e vamos falar sobre música, sobre o livro, sobre quem é esse cara, não é? A gente espalhou por aí já há algumas semanas o CD, não é? E indicando aí a galera ouvir. E eu sei que aqui em Fortaleza já tem uma galera que está curtindo o som, comprando o livro também. Então eu acredito que a gente vai espalhar muito mais, né, dessa obra, né, e de tudo isso que Deus tem feito através do Marco, né? Vou chamando ele aqui e a galera vai chegando, né, vai participando, não é? O áudio tá show, só perde para esse bigode massa. Obrigado, né? Temos fãs. Vamos lá, convidar o Marco aqui para entrar nessa história. Só aguardar o homem entrar. Olá! Olha aí, rapaz. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo, graças a Deus. Você tá bem? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Pronto, cheguei. Muito bem. Enquadrou. Muito bem. Que bom, cara. Que bom. Deu certo a gente trocar essa ideia. Você tá cheio das lives, né? Nesse período agora de lançamento e Foi bem. Bem Tá corrido, sendo né? bem corrido, meu amigo. Pensa, corrido mesmo. Eu tava vindo do estúdio agora, porque eu não sei se vocês sabem, eu trabalho também produzindo outras pessoas, né? Aqui do Coletivo Candeeiro. E a gente começou hoje o processo de gravação de uma amiga querida daqui do coletivo. Deixei meu violão no estúdio. No meio do caminho no Uber, eu pensando, gente do céu, como é que eu vou tocar na live sem violão? Pelo amor de Deus. Tô sem violão, você acredita? Ah, rapaz, se preocupe não, se preocupe não. Vamos trocar ideia, vamos trocar ideia. Vamos. Qualquer coisa é a mesma coisa. Show? Certo. Marco, me diga uma coisa, cara. Aqui em Fortaleza, muita gente que eu tô mandando, indicando o seu som e falando ali sobre esse trabalho, né? Que realmente me impactou demais, cara. Esse álbum aí tem mexido comigo, tem falado ao meu coração. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o álbum mesmo. Cara, mas... Ó, o Gabriel escrevendo aí, ó. Box 95, libera meu livro. Também tô esperando o meu, né? Bem difícil. A 10ª marca. Mas antes também da gente falar um pouquinho sobre esse livro, Marco, quem é você, né? De que se alimenta o Marco Teles, né? Onde eles moram, né? Ele é um ser humano, né? Fala aí de você, cara. Ai. Então, mano, eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba. Você conhece João Pessoa? A gente não tá tão Conheço longe, demais. Não, né? A gente tá pertinho, né? eu sou criado em Pernambuco, eu estudei, fiz seminário em Recife. Então era um pulo, Oh, que tá? da hora! Qual seminário você fez em Recife? O Batista do Norte. O Batista do Norte, muito bacana, legal mesmo. Pois é, eu moro aqui em João Pessoa. Eu não sou nascido na Paraíba, mas sou criado. Eu nasci em Goiânia, Goiás. Mas eu me considero nordestino por conta da criação, né? Estou aqui desde meus pais vieram estudar aqui no Nordeste e teologia. Então eu cresci aqui. Acaba que a minha formação cultural e social ela é muito mais nordestina do que do Centro-Oeste, né? Eu prefiro tapioca do que piqui de Goiás e prefiro forró do que sertanejo. Então eu sou nordestino mesmo, não tenho o que ver não. É verdade. Pois é, quando eu saí do ensino médio, eu comecei a estudar psicologia, foi o primeiro curso que eu fiz, não concluí psicologia, exatamente porque já me sentia fortemente inclinado às coisas do ministério, e aí, nesse mesmo período que eu fazia psicologia, eu decidi gravar meu primeiro disco, eu tinha 18 anos, na época 19 anos, e então gravei meu primeiro disco, e desde então comecei a entrar na jornada do ministério, cantando por aí e tal. Aí logo em seguida entrei para a via do seminário mesmo. Passei bastante tempo no seminário, Léo.
estudei por 8 anos por causa das minhas... por causa das minhas andanças, eu nunca conseguia pagar o seminário da maneira adequada, assim, da maneira mais convencional. Eu sempre estava, enfim, perdendo muita cadeira e tal. Mas depois desses 8 anos de seminário, então eu entrei agora em filosofia, faço filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, e basicamente é isso. Já trabalhei muito com os meus pais, desde a minha infância, em plantação de igrejas. Depois do meu casamento, eu tenho 10 anos de casado, não, vou fazer 10 anos ano que vem, 10 anos de casado ano que vem. Tivemos 3 filhos, 2 dos quais o Senhor permitiu que a gente criasse, o Senhor achou que a gente ia dar conta, levou para ele. Então, mas também na minha vida familiar, já trabalhei com plantação de igreja com a minha esposa. Hoje, eu não trabalho com plantação de igreja, mas o meu envolvimento ministerial, ele é 100%, assim, eu vivo do ministério, eu vivo das minhas atuações enquanto pregador, enquanto escritor, cantor, é o que vai me fazendo levar a vida. Pô, legal, cara, a gente tem essa coisa de origem um pouco parecida, né? Eu nasci em São Paulo e fui criado em Pernambuco, sabe? E então eu também me considero nordestino, sabe, por várias e várias razões, mas antes de vir para o Ceará, eu morei em Anápolis, Goiás. Eu morei lá. Anápolis, uma das cidades mais evangelizadas, né, do Brasil, o pessoal fala, né? Não sei se hoje consideradas, né? Lá você já tem um movimento pós-evangélico, né? Pois verdade. Então assim, foram experiências bem interessantes. O ministério me levou para lá, também o ministério me trouxe para cá. Não é? Eu sou apaixonado por música, cara, apesar de não me considerar músico, até porque eu sou baterista, né? Então, então realmente não é músico, não. Claro que não. Claro que não. Mas hoje o ministério pastoral me tirou, né, da prática musical, porque realmente exige mais a demanda da palavra e de outros projetos que eu já participei. Mas, cara, você tem toda essa pegada, toda essa formação aí, e essa experiência também, desde familiar, né, na plantação de igreja, assim como essa coisa da música, junto com a teologia. E uma coisa que eu vejo muito legal, assim, da sua pegada, já ouvi podcast com você também, e eu vejo que você tem uma visão sobre uma qualidade musical no conteúdo, assim como na teologia também. E eu corro atrás disso, sabe? A gente tem esse movimento gospel, a gente tem movimentos de pregações que às vezes estão aquém da teologia. Eu acho isso muito massa, sabe? Essa pegada de dizer assim, olha, conteúdo, gente, vamos acordar para conteúdo, né? Vamos ficar... Eu acho que deu uma travada aqui, mas ele tá voltando. Voltei. É porque eu tive que... Você estava falando sobre o conteúdo, eu estava ouvindo tudo, mas aí eu tive que desativar um negócio aqui e acabou minha tela ficando travada. Mas continue. Show! Mas aí, cara, eu acho muito massa essa pegada. Então me conta aí, cara, a ideia do livro, sabe? Né? A 10ª marca. Como foi que surgiu isso aí? Porque o álbum Doxologia Primitiva é uma parte, veio de uma parte do livro, né? Como nos filmes, é um spin-off do teu livro. Eu nunca usei esse termo, mas é bem isso mesmo, é um spin-off do livro. Então, Léo, eu escrevi esse livro aqui o ano passado, Vida Após o Gospel, lancei, na verdade, o ano passado, e foi uma experiência muito bacana, foi muito gostoso, tudo que eu vivi. Foram os meus 10 anos envolvido com a música cristã aqui na nossa região do Nordeste, entendendo como é que funciona o cenário da música cristã nacional, sobretudo aqui na minha região. Eu viajando, falando sobre essas questões de louvor, adoração, cultura, que são assuntos muito vizinhos, né, muito misturados com a coisa da música. Então, se você é um músico cristão que tem alguma responsabilidade, se sente na responsabilidade, né, que tem um peso mais preocupado quanto à teologia e tudo mais, você vai acabar esbarrando nas questões de cultura, de, enfim, cristianismo, comunicação do evangelho para a cultura urbana, né, para o ambiente urbano e coisas semelhantes a essa. Então, os meus estudos sobre isso, as minhas palestras sobre isso acabaram desaguando nesse livro aqui, Vida Após o Gospel, que é, na verdade, um postulado assim,
diante da proposta do gospel. Não é um livro que lida exclusivamente com a crítica ao movimento gospel. Ele passa por aí, mas é um livro que vai para além disso. É um livro que aponta uma direção mais adequada. Ele tem a ideia nesse livro aqui, eu tenho a ideia de direcionar para uma possibilidade diferenciada de desenvolvimento da cultura musical, né, do nosso cristianismo. Então, enfim, foi muito bacana lançá-lo. Eu não esperava que haveria a repercussão que houve. Foi também pela Box 95. Em apenas um ano de lançamento, ele chegou a ser o 5º livro mais vendido no Brasil, de autor brasileiro reformado. É um recorte muito específico, mas para mim significou muito, porque, enfim, meu primeiro livro e tal, eu acho que aí eu entendi a necessidade que as pessoas estavam tendo de encontrar um material sobre esse assunto que não falasse de forma genérica, porque a gente vai ter grandes, eloquentes escritores que vão falar sobre a adoração e que falam sobre ela de maneira muito, muito genérica, muito teórica, muito acadêmica, e acaba que isso nunca toca na questão especificamente de como é que eu vou fazer na listinha de domingo que vem, né? Como é que exatamente tudo isso que eu estou lendo vai se traduzir para o meu repertório de domingo que vem. Então, me pareceu que esse livro acabou caindo nessa lacuna que estava faltando. E aí o pessoal da Box, como foi o livro mais vendido da Box no ano passado, eles entraram em contato comigo no final do ano passado, perguntaram se eu tinha algum material mais para lançar, se eu gostaria de lançar nesse ano 2020. E eu falei, eu tô com uma ideia, certo, de escrever um livro para dialogar com 9 marcas, porque como eu te falei, eu já trabalhei muito com plantação de igreja, e é uma área que eu gosto. É uma área que me encanta demais. Muito provavelmente porque foi o que eu mais vi na vida, né? Meus pais plantaram muitas igrejas, desde a minha infância. É uma coisa que eu vi com muita frequência. Então, o livro 9 Marcas, do Mark Dever, ele é um livro que me ajudou muito no meu processo de plantação de uma comunidade reformada que eu trabalhei aqui com a minha esposa há uns anos atrás. Ele era meu livro de cabeceira. E ele é muito assertivo, né? O Dever, ele fala sobre as marcas que denunciam a saúde de uma igreja, ele elenca coisas importantíssimas, como a pregação expositiva, enfim, a membresia eclesiástica, disciplina eclesiástica, teologia bíblica, né? Enfim, tudo isso. Só que ele não coloca a música como uma marca da igreja. E, para mim, enquanto músico, isso sempre me incomodou em alguma medida. Falei, gente, mas por quê, né? E aí, enfim, aí eu falei isso com o pessoal da Vox, falei, olha, eu sempre tive desejo de dialogar com o Mark Dever no livro dele, 9 Marcas, e de escrever um livro que se chamasse A 10ª Marca, Uma Igreja Saudável Sabe Cantar. Inclusive, Léo, eu recebi ele há poucas horas, meu primeiro exemplar eu recebi há poucas horas. Olha, em primeira mão aí, olha, 10ª marca. Eu estava namorando com ele quando eu vim para cá para live, eu recebi agora há poucas horas mesmo. Tô felizão, já dei umas 30 cheiradas nele aqui, que é o que a gente faz quando compra um livro novo. Exato. Né? Isso dá um barato. É o ritual. Dá um barato, né? Dá uma cheirada. Dá um barato, pois é. E aí, como a gente pode tirar outras coisas, né? Mas assim, aí eu falei para eles, tem esse 10ª marca, uma Igreja Saudável Sabe Cantar, que eu quero fazer um traçado histórico da marca da música na longa linha, né, da construção da identidade musical litúrgica do cristianismo. Então, foi aí que surgiu a ideia do 10ª marca, e eles apostaram muito nisso, eles enfim, investiram muito para que isso acontecesse, e finalmente chegou. Teve muito atraso, né? O pessoal estava até falando aqui na live, cadê meu livro? Libera aí, Box. Gente, era para ter saído na caixa de julho. Ele é, na verdade, a caixa de julho, né? Ele é a caixa de julho. Mas, primeiro, a pandemia fez com que a gráfica com a qual eles trabalham, ela baixasse em muito contingente de funcionário dela. Então, trabalhou com 1/3 apenas dos funcionários. Isso atrasou demais as impressões de livros. E, em segundo lugar, uma das máquinas principais de impressão da gráfica quebrou. E simplesmente parou toda a produção. Parou. Enfim, mas agora chegou, está na Box 95, tá? As caixas já estão lá. Só que os Correios estão em greve, gente. Então o negócio agora é orar para os Correios saírem de greve. Esse livro aqui, pra você ter ideia, eles mandaram para mim por avião. Para eu ter acesso a este livro aqui hoje, foi R$215 que eles pagaram. Meu Deus! Meu Deus! Passou o avião, jogou lá de cima. Foi um verdadeiro lançamento do livro, né?
Para mim foi muito importante, porque eu já estava muito ansioso, né? Faz meses que eu espero, todo mundo está, mas eu, enquanto autor, tava doendo demais a ansiedade. E aí eles mandaram para o avião esse daqui na frente, e agora é orar para os Correios voltarem da greve, né? Ó, já estão perguntando aí se vai sair na Amazon. Olha, eu acho que vai sair na Amazon sim, mas não é uma coisa que compete a mim, é a Box que vai estar vendendo, mas eu sei que no site da Box vai estar vendendo. Ok. Então aí veio toda essa ideia desse livro, e aí, cara, você fez uma coisa que abalou toda a estrutura de conhecimento, de entendimento de um CD, cara. Você lançou um CD que antes de cada música você tem um áudio do WhatsApp, velho. Sabe? E aquela pergunta que não quer calar, quem é Daniel, né? E tudo mais. E também, Marco, o fato, cara, de você falar numa breve explicação o insight que você teve para aquela canção. E quando eu ouço, né, sendo eu também um amante da música, eu me sinto como se eu estivesse desenvolvendo a música junto com você e o tal Daniel. Que da sabe? hora. É muito louco essa experiência, cara. Eu não sei se você criou um monstro, agora todo mundo vai ter que fazer isso, eu não sei, não é? Mas, cara, e aí, e esse spin-off, então, cara, como foi que saiu um CD de um livro? Então, foi assim, esse livro, eu comecei, como eu falei, eu comecei a escrevê-lo no final do ano passado, em dezembro. Eu fiz uma viagem com a minha família para poder visitar os meus pais moram fora, meus pais, minhas irmãs, toda a minha família mora fora do Brasil. E aí a gente passou o final do ano lá com eles, na Espanha. E eu falei para minha esposa, eu falei, nega, eu quero aproveitar esses 2 meses de férias lá, você vai ficar com as crianças e eu vou ficar escrevendo. Eu vou entrar numa biblioteca lá e vou escrever. E aí eu fiz muito isso, andei bastante com o livro lá, escrevi muito enquanto estive lá nesses 2 meses, dezembro, janeiro, até, e voltamos para cá no começo de fevereiro, primeiro de fevereiro. Quando a gente voltou, eu infelizmente não alcancei a meta, porque eu queria ter escrito o livro inteiro lá, eu não consegui. Esse livro esse livro me exigiu muita investigação, me exigiu muita leitura, muito mais do que eu imaginava, então realmente o processo de escrita dele foi bem lento. Mas aí quando eu cheguei aqui, logo em seguida da nossa chegada veio o lockdown, né? Veio a quarentena. Aí eu falei, como é que eu vou dar continuidade? Porque eu tenho todo um tradicionalismo, eu tenho toda uma espécie de ritual para muita coisa. E para escrever é uma delas, assim, eu preciso escrever numa biblioteca. Parece que se eu não tiver na biblioteca, eu não consigo escrever. Eu falei, como é que eu vou fazer, nega, para escrever esse livro? Eu preciso daquele silêncio sepulcral da biblioteca. E aí a Box pressionando. Liguei para eles da Box, falei, tem como a gente jogar lá para setembro o livro, para a caixa de setembro? Eles falaram, Marco, o livro vai ser lançado em julho. Você vai ter um jeito, corra. Aí eu, Ave Maria, minha Nossa Senhora, me ajuda, Senhor. Aí eu comecei a escrever esse livro de madrugada, aqui em casa. Falei, nega, o único jeito de eu encontrar um pouco daquele silêncio é eu tentar escrever pela madrugada. Então, eu passei 2 meses, os dois primeiros meses de quarentena, eu estava dormindo durante o dia, e acordava meia-noite, escrevia da meia-noite até 7, 8 horas da manhã. E voltava para dormir. E foi assim, eu passei 2 meses vivendo feito um japonês, assim, trocado, para poder render nesse processo. E eu me lembro que em uma das madrugadas eu estava escrevendo a parte 2 do livro, porque o livro se divide em 3 partes, né? Doxologia antiga, onde eu falo sobre a marca da música no Antigo Testamento. Doxologia primitiva, onde eu falo sobre a marca da música no Novo Testamento. E doxologia tradicional, onde eu falo sobre a marca da música na linha da história de construção da igreja, né? Desde Gregório Magno até Paulo César do Logos. Eu faço essa linha todinha. Então, quando eu estava no meio do processo do Doxologia Primitiva, escrevendo, né, a parte 2 do livro, Doxologia Primitiva, madrugada, eram umas 3 horas da manhã, me veio aquele estado. Eu falei, gente, imagina um CD com todas essas músicas aqui, né? Todas as músicas do Novo Testamento, as 4 músicas do Evangelho de Lucas, a música que aparece em Romanos, a de Colossenses, a de Filipenses, a de Timóteo, a de Hebreus e as do Apocalipse. Imagina um disco com todas elas. Eu gostei demais, né? Eu sempre fui muito conceitual. Tudo que eu faço é sempre muito conceitual. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer isso. Como é que eu vou fazer isso na quarentena? Tanto faz, eu vou dar um jeito, vou conseguir fazer bem. Aí acordei minha esposa de madrugada, falei, neguinha, levantei que eu tive uma ideia, ó. Aí ela falou, amor, tem que ser agora mesmo. Eu falei, se a senhora quiser continuar dormindo, a senhora então dorme, então. Aí ela, vou continuar dormindo, escolhe dormir. Eu falei, então tá bom. Mas aí eu continuei, fiquei com a cabeça fervendo. Quando ela acordou de manhã, ela falou, fala, amor, qual é a ideia? 6 horas da manhã ela levantou, qual é a ideia? Eu falei, a ideia é que eu vou lançar um disco junto com o livro.
O disco vai chamar Doxologia Primitiva, que corresponde à segunda parte do livro. Ela falou assim, amor, como é que tu vai fazer isso numa quarentena? Eu falei, nega, eu não sei, mas vou dar um jeito. Aí foi quando eu liguei pro Daniel. Falei, Daniel, bicho, seguinte, desculpa a hora. Falei, Daniel, mano, eu tô com um projeto maluco aqui. Eu sei que tá todo mundo quarentenado, mas eu vou atrás de um estúdio que possa abrir pra gente. E vai eu e você pra dentro desse estúdio e a gente vai gravar um disco lá. Beleza, quantas faixas? É um EP? 3 faixas? Eu falei, são 11 faixas, senhor. 11 faixas. Aí, mas você tem quantas prontas? Eu falei, nenhuma. Eu não tenho nenhuma faixa pronta. Aí ele falou, Marcos, você tá maluco? Eu falei, pois é, eu tô escrevendo um livro. Aí eu liguei para estúdio, no terceiro, quarto estúdio que eu tentei, ele falou, Marco, eu vou abrir. Eu nem conhecia o estúdio. Ele falou, Marco, eu vou abrir para vocês, porque, enfim, eu tô precisando de dinheiro, eu tô quarentenado aqui, vou abrir para vocês. Eu falei, pronto, segura aí, data tal, que só quando eu terminar meu livro que eu chego aí. Beleza. Terminamos o livro, quando eu terminei de escrever o livro, eu liguei para Daniel, falei, Daniel, bicho, desculpa a hora. Terminei o livro. Amanhã, hein? Vamos pro estúdio. E aí foram 10 dias inteiros morando dentro do estúdio. E as ideias foram surgindo. Eu compunha a música junto com o Daniel. Eu ia compondo, passando para Daniel. Ele ia me ajudando nos arranjos. Ele ia gravando bateria. Enquanto ele gravava a bateria, eu ia pro jardim do estúdio, compunha a próxima. Aí ele saía da bateria, a gente tentava montar o arranjo. Ele ia botar a bateria dessa nova. Aí eu já ia pro jardim compor outra. Foi assim por 10 dias, e aí foi surgindo a ideia de chamar as participações, pessoal que eu conheço, que eu gosto muito, Ana Roque, o Guilherme, o pessoal da Purples. E eu fui falando com eles topavam, todos foram dizendo sim, embora estivéssemos todos em quarentena. E aí aconteceu. Então, assim, foi muito especial tudo isso. Cara, isso é a prova de que um compositor, né, ele também precisa de um retiro, né? Você foi para um retiro, cara. Você foi se retirar para poder se inspirar, para poder desenvolver isso aí. Mas fantástico, sabe? Eu conheci o seu nome, né? Antes de conhecer você, eu conheci o seu nome através de um missionário, né? Lucas, da Cruzada Estudantil, né? E aí, esse pessoa missionário maravilhosa. veio para Fortaleza, aí se apresentou para os pastores da igreja, né? E aí chegou lá na igreja, ó, pastor, eu quero congregar aqui. Eu digo, rapaz, procura uma igreja melhor, com pastores melhores. Não, eu quero ficar aqui mesmo, né? E aí o Lucas ficou lá, e aí a gente começou a falar sobre música um dia no gabinete, lá conversando, trocando ideia. Eu gosto de muita coisa alternativa, eu gosto de muito músico desconhecido. Aí ele disse, cara, mas tu precisa conhecer a galera lá de João Pessoa, do Coletivo Candeeiro. Aí ele falou do livro, Vida Após o Gospel. Aí ele disse, ó, e o cara que lançou esse livro, ele teve a ideia de fazer uma playlist Vida Após o Gospel no Spotify. Cara, eu segui essa playlist e comecei a ouvir ela repetidas vezes e curti o som, porque eu gosto. Eu morei no interior de Pernambuco e lá em Pernambuco o pessoal gosta de misturar maracatu com rock e não sei. Cara, eu gosto disso, sabe? Eu sou roqueiro, eu tive banda de rock, mas eu gosto dessas misturas, né? E aí eu comecei a escutar e comecei a ir atrás. Daqui a pouco você tá num podcast, daqui a pouco você tá contribuindo com um podcast. Eu disse, esse cara é louco, sabe assim? E comecei a seguir, né? E até o medo, cara, de ter essa live com você, porque às vezes eu perco um pouco a noção da piada. E eu vi que você também perde. Imagina nós dois perdidos aqui, né? Então, eu perco a noção da piada, né? Deus me livre. Mas vou parar. Hoje eu vou ser um homem sério. A partir de hoje, muito bem, eu sou um muito homem bem. sério. Muito bem. Por hoje não. E aí, cara... toda essa pegada da identidade, de também me identificar com esse som. E aí, quando veio Doxologia Primitiva, então, como eu falei, eu sofri esse impacto, sabe, assim, do conteúdo e tudo mais. E eu comecei a disparar para amigos músicos, para ministro de louvor, para galera de gente que conhece isso aqui, sabe? Deu uma chance para conhecer esse material, não é? Mas, Marco, tudo isso você fez no meio da pandemia. O livro, o CD, cara, e o lance dos convidados. Como é que uma pessoa que você tá chamando para participar de um CD, que tá nascendo dentro de um retiro, comprou a ideia, cara? Como é que a pessoa compra? Pois é, muito doido isso. Assim, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu decidi chamar tantos convidados assim, porque eu não esperava, Léo, que esse CD fosse ter a repercussão que teve. Eu não estava fazendo um CDzão. Eu não estava fazendo o CD da minha vida, o CD que ia bombar. Aliás, diga-se de passagem, eu considero que o CD da minha vida é o anterior, é o Devir, que eu lancei recentemente, em novembro. Então, assim, novembro foi um mês muito especial para mim, novembro do ano passado,
porque eu lancei o disco Devir, que é um disco que fecha, né, um projeto que me custou 6 anos, né, um projeto também altamente conceitual, que me custou 6 anos da vida, né, que é o projeto O Precioso Evangelho de Cristo. Eu decidi compor um disco inteiro, um álbum inteiro, chamado O Precioso Evangelho de Cristo, dividido em 4 discos. Então, cada disco é uma parte do Evangelho. Eu usei aquela divisão clássica, né, criação, sim, queda, redenção e consumação. Então, cada uma das partes do Precioso Evangelho de Cristo tinha sua temática. O primeiro se chama O Precioso Evangelho de Cristo, parte 1, Prelúdio de Eternidade. E ele fala exclusivamente sobre a criação, sobre os atributos de Deus, a razão pela qual Deus criou todas as coisas e tal. O segundo disco, que se chama Precioso Evangelho de Cristo, parte 2, Devaneio, fala exclusivamente sobre o pecado, sobre os efeitos do pecado na vida do homem, na relação dele com Deus, consigo mesmo, com o Pravá. Terceiro disco, que se chama Precioso Evangelho de Cristo, parte 3, Sublime Bem, ele é cristológico, então ele fala exclusivamente sobre a redenção, né? A divindade de Cristo, humanidade de Cristo, discurso de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, é só isso. E o quarto e último disco, que se chama Devir, fala exclusivamente sobre os efeitos do Evangelho na vida do cristão, ou seja, a consumação do Evangelho, né? Então, esses 4 discos me custaram 6 anos de muito estudo, de muita labuta. Cada disco tem uma identidade sonora específica, que coopera com aquilo que eu estou falando. Existem músicas que se comunicam entre si ao longo dos 4 discos, que se completam entre si ao longo dos 4 discos. É todo um roteiro. É realmente o trabalho da minha vida, assim, sabe? Eu sou aquilo ali. O que eu sou são esses 4 discos, que é um álbum só. Então, eu acabei de lançar esse disco em novembro e aí me vem a ideia do Doxologia. Eu falei, bom, como eu acabei de lançar meu grande trabalho, eu não quero fazer um grande trabalho agora. Eu só quero fazer algo que sirva de apoio para o livro. É um apoio, tipo assim, estou lendo o livro aqui, deixa eu ver o exemplo. Marcos fez um exemplo, deixa eu ver o exemplo. Ah, que bacana, muito legal. Então, até para descaracterizar como sendo o meu disco, eu chamei meus amigos. Então, a primeira pessoa que eu liguei foi a Ana Roque. Falei, Ana, é assim o processo. Se você não cantar a música de Maria, ninguém vai cantar, senhora. Porque eu não vou botar uma mocinha para cantar com voz dócil. Eu quero uma maluca, porque para mim Maria era maluca, pirada da cabeça. Então, tem que ser você. Aí ela, tô dentro demais. Depois falei com o Iamarino, falei com todos eles e todos foram muito solícitos. Porque eu queria que fosse algo que não caracterizasse, tipo assim, um grande disco. Era um apoio, era um livro, entendeu? E quando o disco saiu, na verdade, antes dele sair, um grande amigo meu ouviu, que é um produtor excelente, que é o Felipe da Guia. Felipe da Guia, que compôs a música Colossenses e Suas Linhas de Amor. Ele ouviu e falou, Marco, esse é o CD da sua vida. Esse CD é impressionante. Falei, não, pô, será? Eu fiz ele nas coxas. Os outros levei 6 anos. Eu fiz esse CD todo jeito. É o CD da sua vida. Eu falei, será? Aí eu comecei a desconfiar, porque ele é muito bom no que ele fala, no da Guia. E aí, de repente, menino, quando o CD saiu, em um dia no ar, ele bateu 10 mil plays. Agora a gente não tem nem um mês ainda, já bateu 100 mil plays, coisa que pode parecer pouco, e é realmente pouco. Mas na minha vida, isso nunca aconteceu. Eu não estava preparado para isso, sabe? Agora me parece que o livro é um suporte para o disco, e não o disco é um suporte para o livro, sabe? A coisa inverteu, é muito doido isso, né? É muito doido mesmo, cara. E assim, até pela própria temática do livro e do CD, o fato de você entrar ali na narrativa histórica mesmo da palavra de Deus, uma sequência lógica dentro do Novo Testamento, e você ter coisas acontecendo ali como umas verdadeiras loucuras acontecendo no Evangelho. Mas isso é o Evangelho, sabe? Isso é o cristianismo, são coisas que são planejadas demais, e às vezes a gente se satisfaz com o resultado pelo planejamento. Mas quando coisas não são tão planejáveis e Deus impulsiona, a gente vê o quão é impressionante esse agir de Deus. Porque foi como ele quis fazer, cara. Total. Sabe, ele quis te usar, né? A gente tem um colega aqui que escreveu aqui, cara, na quarentena eu só engordei. Na quarentena o Marco escreveu um livro e compôs um CD com a galera, tá ligado? Então assim, cara, mas tinha que ser assim, sabe? Deus queria fazer desse jeito, queria tornar louco, né? Para os homens aquilo que é de Deus, sabe? Assim. E, cara, como tem sido massa essa loucura, sabe? Demais, demais mesmo, né?
Então, assim, eu fiquei imaginando, cara, imagina o Marco ligando pra um amigo músico e diz, ó, cara, tem uma música aqui que é a sua cara. E o cara, como assim, sabe? Assim, como assim? Né? E você vai ter que gravar na pandemia, te vira, tá ligado? Toma aí, grava. Toma aí. Até o dia tal me entrega. Cara, mas muito legal pois também as participações, cara. É realmente uma identidade, sabe? Que a galera assumiu ali dentro daquela postura. E também um disco sem a pretensão de seguir uma linha, né? Assim, porque você arrisca, né? Como você mesmo fala, você arrisca em certas músicas. A música com da guia, você brinca ali, tanto poeticamente quanto com os instrumentos, né, cara? E você sabe que se arriscar, você pode ser totalmente rejeitado quando faz uma coisa dessa, né? É uma das coisas que eu sempre falo, e no livro A Décima Marca, foi uma tônica, é que a estética é secundária, sabe? O estilo adotado, ele deve ser muito bem pensado, você deve ter muito cuidado com isso, você deve ter muita consciência do que você está escolhendo, mas ao mesmo tempo, você não pode perder de vista que isso é secundário. Por que eu digo isso? Porque os meus amigos reformados, dos quais faço parte, eu tô, gente, arrotando muito, porque eu acabei de chegar numa pizzaria, que eu tava lá comemorando o fato de ele ter chegado com os meus filhos. Então a gente foi pra uma pizzaria. Então, se sair aqui uma calabresa, um negócio assim, vocês, pelo amor de Deus, me perdoe. Então, assim, no livro existe essa tônica de falar, gente, é importante que a gente pondere, sim, que a gente tenha consciência da estética, tenha consciência do estilo musical que a gente está adotando e tal, mas o conteúdo é mais relevante. Sim, eu ia dizendo que isso eu trabalho no livro, sobretudo, porque meus amigos reformados, né, eu percebo isso na minha comunidade reformada, calvinista, de igrejas ortodoxas, de igrejas tradicionais, que existe uma espécie de fobia, né, por estilos que soem gospel, por estilos que eles consideram de quinta categoria, estilos musicais de pouca virtuosidade, de poucos acordes, né, enfim, eles não conseguem considerar valor, né, na estética do que se chama hoje como worship, valor na estética até do rock, do pop. Parece para eles que isso é muito fraco, então eles gostam mais da música que tem um pouco mais de poesia, que tem um pouco mais de, enfim, de modulações dos campos harmônicos e tal. Então eu falei, beleza, escolha, mas não pense você que o problema está na estética, porque o problema não está na estética. E aí, como isso é uma das questões que eu abordo no livro, tanto no Vida Após o Gospel quanto no Décima Marca, então, o disco, que é todo tirado das escrituras, que é o Doxologia Primitiva, eu quis fazê-lo de forma experimental, tipo uma espécie de desenho. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Vou desenhar. E aí é o meu desenho que eu estou apresentando. É tipo assim, lá tem uma música de rock, lá tem pop, Benedictus, né? Lá tem um folk, que é a última música lá que eu canto com o João Manô. Lá tem um experimental, que a galera que é da minha vibe curte demais, né? O experimental, que é o Romanos. Lá tem duas músicas worship, né? Que eu considero. Que é Colossenses Suas Linhas de Amor e Nunc Dimittis, né, tenho tudo. Lá tem música que remete à década de 90, as comunidades, que é Filipenses do Avesso. Eu compus tentando acessar aquela memória melódica de Asaf Borba, de Ademar de Campos, sabe? Então, eu vejo isso muito em Filipenses do Avesso. E, enfim, então existe toda essa... E existe também duas canções que eu compus em formato inológico, tentando acessar essa memória inológica, né, que a igreja tem também, que é Glória em Excelsus Deo, que eu fiz com a minha esposa, e a Timóteo Serviço e Fé. Então, no final das contas, essa salada todinha é para dizer, quando o conteúdo está ok, meu amigo, escolha o ritmo que você quiser, entendeu? Quando o conteúdo está alinhado, quando você está oferecendo algo que é fundamentado nas escrituras, quando você está valorizando aquilo que é prioritário, a estética é secundária. Pense ela de acordo com a sua comunidade, pense ela de acordo com a sua preferência, pense ela de acordo com a sua, enfim, com o seu contexto, né? Com certeza, cara. Aqui na igreja, um brother meu, que também é um dos pastores da igreja, se chama Vitor, né? Então, nós somos a única igreja batista brasileira que tem a dupla Vitor e Léo de pastores. Né? Eita, bexiga. O nosso cachê é caro, né? Vitor e Léo, cara. Olha só, cara.
E aí, em 2017, a gente teve uma ideia, quando não existia essa moda de lives, a gente começou a fazer umas lives despretensiosamente, não é? Chamando músicos, parceiros, amigos que são da música, vivem da música, né? Ou servem na igreja nessa área, mesmo que seja profissionalmente ou não. A gente chamava para trocar uma ideia e tal. E na época, em 2017, a gente tava falando muito sobre o worship. Ah, rapaz, o que realmente é música e tal. E a galera compartilhando de tudo isso, não é? Mas, cara, é esse pensamento de que, olha, vamos se preocupar com o conteúdo. Porque a mesma crítica que se aplica à música, no caso do worship e outros ritmos, também deveria se aplicar a certos redutos evangelicais sobre a pregação. Tem muita pregação genérica também, sabe? E às vezes você vê que parece que a pregação é algo que você não pode tocar. Na música você pode criticar, pode falar mal, mas na pregação não. E hoje eu tenho levantado também essa voz de dizer assim, gente, a gente precisa ser mais crítico, a gente precisa ser mais criterioso, não é? De olhar e dizer assim, olha, será que isso aqui realmente está na Bíblia, sabe? Tem uma brincadeira que eu faço quando eu vou pregar, eu digo, olha, abre a Bíblia e mantém esse texto aberto para você ver se o que eu estou falando está na Bíblia. Porque se eu não tiver, você levanta e vai embora, sabe? Assim, reaja sobre isso, não é? Porque eu quero ver isso, sabe? A gente fica naquela passividade de, ah, não, se é de Deus, eu tô recebendo. Cara, mas eu acredito que o cristão, ele tem que pensar, velho, sabe? O cristão, ele tem que refletir sobre tudo isso. É claro que muitas vezes uma música que não tem uma letra tão rebuscada pode ter uma melodia inspirada, sabe? Deus inspira também melodias, Deus inspira também ritmos, tá ligado? Mas quando você casa tudo junto, meu irmão, eu acho fantástico, sabe? Quando o conteúdo tá alinhado com o ritmo, a melodia, e você tem inspiração ali, isso gera inspiração em quem ouve também, quem canta, e quem participa, tá ligado? É verdade, isso é muito importante. Mas, cara, eu quero saber um pouco mais do Coletivo Candeeiro, não é? Tem uma coisa que eu desejo muito no meu coração fazer aqui, e eu tô meio que nadando contra a maré. Porque você sabe, né? Você também mora no Nordeste, que quando a gente vai fazer congresso, quando a gente vai fazer algum evento que tem um porte maior, a galera quer trazer músicos do Sudeste, a galera quer trazer famoso e tudo mais. Cara, e eu tô querendo caminhar por fora desse sistema, tá ligado? Eu quero chamar a galera da terra, eu quero chamar a galera que tá lançando CD com dinheiro próprio, que não tem gravadora, tá ligado? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Coletivo Candeeiro, por causa dessa pegada aí, João Pessoa, sabe? O que é que vocês fazem? Qual é a ideia? Cara, pois é, falar do Coletivo Candeeiro é uma alegria na minha vida. Isso me dá muita, muita, muita alegria mesmo. O Coletivo Candeeiro, a gente se juntou a princípio, né? Tudo começou com o fato de eu me sentir um pouco só aqui, né? Na minha região, João Pessoa. Eu, por muitos anos, trabalhei com a minha banda aqui, gravando nossos CDs, e, enfim, visitando as igrejas, as cidades aqui na nossa região. E eu ouvia com muita frequência pessoas falando assim, caramba, Marco, a sua música é muito legal, velho. Pena que você não tá no Sul, né? Pena que você não tá em São Paulo, pena que você não tá no Rio. Falava, gente, você vai me deixar feliz, como é que pode? Então, isso gerava uma série de problemas. O primeiro problema é essa sensação de que para eu estar satisfeito ou plenamente feliz, eu deveria ser autenticado pelo Sul, pelo Sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais e tal. E outra coisa é que outra coisa que gerava é a sensação de que o meu Nordeste não me é o suficiente, sabe? Então, eu conversava muito sobre isso com o Felipe da Guia, que na época estava começando também alguma coisa. E aí a gente conversava e um dia eu falei para ele, falei, da Guia, a gente tem que fazer um coletivo. Não é possível, deve ter um Marco Teles em cada estado desse aqui do Nordeste, deve ter um Felipe da Guia em cada canto desse Nordeste. A gente não é os únicos, a gente não é genial, a gente é só mais um desses caras. Então vamos encontrar esses caras e vamos juntar todo mundo no grupo de WhatsApp e vamos tentar fazer uma espécie de rede de artistas autorais, né, de músicos autorais nordestinos que estão fazendo seu trampo aí pelas vielas e pelas periferias da música cristã brasileira, porque o Nordeste nunca entrou no circuito, na verdade. Então, e aí ele falou assim, vamos embora. E aí teve um dia que ele falou assim, vamos embora. Nesse momento, a gente tinha acabado de lançar o disco do João Manô e também o meu livro Vida Após o Gospel. O João Manô foi um guri que andou comigo por muito tempo,
né, por algum tempo, né, eu conheci uma das minhas andanças ministeriais e falei, joguei a capa e falei, segue-me. E ele disse, o que ganharia com isso? E eu disse, nada, mas vai ser engraçado. E aí ele falou, ok, de piada eu gosto. Então, ele andou comigo por um ano inteiro, um ano e meio, e viajando por todos os lugares que eu ia e tal, me ouvindo pregar, eu vim incentivando ele com relação à música, um menino muito talentoso. Então eu e da Guia rapidamente colocamos ele dentro do estúdio e a gente produziu o disco dele. Enfim, eu acabei dando a ideia de ele fazer uma música para aquela história de eu ser muito conceitual, né? Eu não gosto de fazer as coisas assim solta. Eu tenho que dar uma justificativa conceitual para tudo que eu faço de arte. E eu falei para ele, que tal se você fizer uma música para cada teólogo, né? Ele tinha uma música que ele fez baseada na canção de Paul Washer, que foi Motivos. Eu falei, pega isso e transforma isso num disco. Vamos aqui eleger. Aí a gente elegeu os nomes dos teólogos e tal. Eu falei, pronto, agora desse aqui, no Mark Lloyd Jones lê esse livro, do Lutero vai ler isso aqui, do Spurgeon vai aprender sobre ele isso aqui, desse aqui, e eu quero uma música de cada um. E aí ele vinha, chegava com as músicas, eu dizia, massa, tá bonito, tá ficando excelente. Mexia, eu acrescentava. Muitas daquelas músicas ali tem coisa minha, tem melodia minha, letra minha, tudo meu. E aí a gente viu essa experiência com o João Manô muito positivo, eu e o da Guia. O da Guia também estava em todo o processo, né? E o Daniel também, né? Tava eu, o da Guia e o Daniel. E aí, quando o disco do Manô saiu e a gente olhou para aquilo e viu que era bom, a gente falou, véi, a gente tem que fazer isso mais vezes. Tem gente igual o João Manô por aí, igual a gente, que precisa estar conectado, estar junto, produzindo junto, lançando junto. Vamos. E aí, de repente, num dia, num súbito, aí falou assim, é hoje que esse coletivo vai acontecer. Esse coletivo é hoje. Então, eu e a Guia saímos pela internet, maluco, ele ia no Facebook da vida, gente, quem está em Recife fazendo música autoral, quem que vocês conhecem, indica aqui. E eu pro outro lado, gente, quem é que está em Natal fazendo música autoral? Quem deve estar na Bahia, vai indicando aqui. E aí foi entrando, no final do dia, a gente estava no grupo de WhatsApp, todo mundo. Eu, João Manô, Ana Heloísa, Julinho de Tia Lica, enfim, Norton, Ramon da Bahia, Rodolfo da banda Ipona. Tava todo mundo lá no grupo. E a maioria deles não tinha nada produzido. Acho que todos, né? Os que tinham, enfim. Aí a gente começou a desenvolver essa relação, Deus foi abrindo as portas, o livro foi abrindo muita porta pra gente. Conheci o Marcos Almeida por causa do livro. Marcos Almeida veio querer conversar comigo sobre as questões do livro. Começou a me dar dicas sobre o Coletivo Candeeiro, que eu partilhei com ele. Visitou a gente em João Pessoa, pediu que eu juntasse os artistas para fazer um sarau exclusivo para ele conhecer os artistas. Não tinha ninguém, só nós. Só eu, João Manô, da Guia, Daniel, Juliana, Ana Heloísa não estava não. Mas ela estava, enfim, já pertencia ao grupo. E aí ele ouviu tudo aquilo, começou a motivar a gente, começou a dar para mim os insights, Marco, isso aqui pode sair do informal, do grupo de artistas informais, para um selo. E ele foi me dando os caminhos das pedras e o resultado é que hoje o Coletivo Candeeiro, ele é um selo. Na verdade, acredito que o primeiro selo representativo, né, aqui no Nordeste, né, que representa exclusivamente a música cristã nordestina. Então a gente produz, eu, Daniel e da Guia, nós somos produtores, também tem o Rodolfo que produz as próprias músicas da banda Ipona, enfim, mas a gente que produz todos eles, né, a Ana Heloísa, João Manô, Norton Pinheiro, Julinho de Tia Lica, Midian, Samuel Palmeira, todos, e cada um de uma região diferente. Hoje nós somos um selo, e mais do que isso, é agora que eu vou fechar, a gente é uma família. A gente é uma igreja, a gente é irmão, aquela coisa assim que eu nunca vi isso acontecer na minha vida. O Almeida, a última vez que eu tive com o Almeida, ele falou assim, Marco, eu não sei se você entende, mas o que está acontecendo entre vocês aí, esse movimento de música cristã nordestina, uma contraproposta ao mercado fonográfico do Sudeste, isso daí não está, esse movimento não está acontecendo em lugar nenhum do Brasil. Em lugar nenhum do Brasil. É uma coisa muito do Nordeste. Eu falei, cara, que coisa impressionante, velho. É isso mesmo. Tá incrível a mesma coisa aqui. Então hoje a mesa virou assim, sabe? Não é raro eu receber mensagem tanto no Instagram quanto no Twitter, ou enfim, até no WhatsApp, o pessoal vai falando e eu sempre respondo. Eu amo responder as pessoas, até porque não sou famoso. E mesmo se fosse, espero que não fique, porque eu acho que isso é ruim, mas mesmo se fosse, eu gostaria muito que Deus me desse a graça de conseguir responder todo mundo, de compartilhar com todo mundo, que eu acho que isso é a graça de estar fazendo o que se faz. Então, mas não é raro às vezes que as pessoas chegam e falam assim, poxa vida,
eu queria tanto estar no Nordeste para viver isso junto com vocês. Então a coisa virou, não é mais o poxa vida, que pena que você não tá lá. É poxa vida, que pena que eu não tô aí. E eu, caramba, velho, a galera agora tá desejando estar no Nordeste, ansiando, pensando como é que seria bacana se eu tivesse no time, se eu fosse um artista nordestino, se eu morasse no Nordeste. Então isso pra mim tá fazendo minha cabeça virar, assim. Eu tô realmente com dificuldade até pra dormir. Mas, cara, que massa isso, né? Então, assim, vamos incluir o Ceará nisso aí, cara. Tem gente boa aqui, certo? Eu pretendo, eu já te falei isso, né, por texto, né? Eu pretendo trazer você aqui, sabe? Eu quero realmente incentivar essa galera a valorizar o que é nosso. Tem muita gente boa, sabe? Muita gente com conteúdo maravilhoso que ainda tem aquele tipo de pensamento. Puxa vida, eu preciso ir para São Paulo para poder ser alguém, sabe? Isso. E quando você fala tudo isso, quando a gente puder espalhar também essa mensagem, cara, eu acho que a galera vai dizer, puxa vida, eu já estou onde eu deveria estar, sabe? Eu já posso fazer o meu trabalho, eu já posso fazer esse som e alcançar outras pessoas, né? Então, cara, eu quero muito ser um meio para que fazer uma ponte para que isso aqui também vá do Ceará, sabe? A gente tem gente aqui acompanhando do Pará, sabe? Então, quem sabe a gente vai pro norte também, esse negócio, sabe? Pois de é, alcançar, cara. Você sabe que um dos únicos estados do Nordeste que a gente não tem artista é Fortaleza? Eu não acredito. Eu não acredito. Não sei. A gente tem do Aracaju, a gente tem de Aracaju, a gente tem do Piauí, a gente tem da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia. A gente não tem do Ceará. Um artista Olha do Ceará. E a gente já procurou. Cara. E a gente já procurou, viu? Eu tenho gente para indicar, tem gente que eu vou mandar essa live, tem gente que eu vou mandar direto para você, porque tem cara bom aqui, cara. Tem Que gente legal, boa gostaria de conhecer sim. Gostaria sim. Tem muita gente boa. Mas, cara, que emoções, né? Você tem vivido, né? De passo em passo, novas emoções. Cara, caminhando para o final, Marco, qual é o projeto futuro, cara? Você tem spoiler aí? Tem sim, tem projeto. Olha, Léo, a gente tá com uma agenda frenética para terminar de lançar os artistas do Candeeiro que ainda não tem, um disco lançado. Então, daqui até dezembro, a gente vai lançar Midian, que ela é de Caruaru, Midian Nascimento. Ela é a nossa Carmen Miranda da música cristã contemporânea. Ou Elis Regina, como queira, uma das duas, intérprete impressionante, de uma voz impressionante. A gente está lançando Samuel Palmeira, ele é de Aracaju, ele é o nosso João Gilberto, ele Caramba. É um gênio. A música de Samuel Palmeira, ela vai vir para explodir a cabeça de quem escutar. Não estou dizendo explodir de ficar famoso, não, duvido muito. João Gilberto não... Claro que não, Steny Massa até hoje não ficou famoso, imagina. Pois é, e é um gênio. E é um gênio, mas então, e essa nunca é o desejo do Candeeiro. A gente quer que, seja lá quem for que escutar um dos nossos artistas, tenha certeza de que está ouvindo algo que é teologicamente preocupado, esteticamente belo, tá? E representativo, né? Que carrega alguma marca da nossa nordestinidade. Nem que seja um sotaque. Porque nordestino tem mania de cantar igual sulista. A gente fala não de dia e de cara. noite, e quando vai cantar, canta de dia, de noite. E a gente não entende como é que isso acontece. Então, nem que seja... Porque a gente não é fechado, assim, não é pra cantar só forró. A minha música mesmo, ela é universal. Eu amo Coldplay, enfim, eu faço música de rock, eu faço música de pop, eu amo música pop, eu amo muito. Então, a questão não é estética, voltamos no assunto, né? Mas é o conteúdo. Mas mesmo que seja uma estética universal, né, a gente insiste para que os nossos artistas assumem no seu canto o acento nordestino, né? O sotaque nordestino. Então, isso tudo a pessoa vai observar quando escuta o Candeeiro. Aí, o nosso projeto futuro é de terminar de lançar os que faltam. Falta lançar disco da Juliana Luiza. Todos estão já gravando, o Eli também está gravando, todos estamos terminando de gravar todos eles, e a partir de dezembro a gente vai entrar no estúdio, vamos ficar 20 dias no estúdio, eu, Daniel e Daguia, a tríade novamente, a trindade, eu, Daniel e Daguia vamos ficar 3 dias no estúdio,
que não vai ser um estúdio, a gente vai alugar uma casa, provavelmente ou vai ser uma casa de praia ou uma casa de campo. Nós vamos levar todos os artistas do Candeeiro para lá e a gente vai gravar o primeiro manifesto do Candeeiro em forma de música. Vai ser um discão, vai ser um disco com muitas faixas e com todo mundo cantando tudo. Não vai ser uma coletânea, tipo uma faixa do João Manu, uma faixa minha, uma faixa da Elô, uma faixa... Não. Todo mundo compondo tudo e todo mundo cantando tudo e vai se chamar Coxa de Retalhos. Esse disco vai sair no começo do ano que vem e é o nosso grande projeto para o Coletivo Candeeiro, né? E para mim, particularmente, eu desejo terminar de escrever meu romance. Eu estou escrevendo um romance já há algum tempo. Eu desejo escrevê-lo e lançá-lo ainda esse ano também, se Deus me der graça para isso. Que massa, cara. Então, haja spoiler aí, né? Você tem esse coxa de retalho, que é uma grande celebração, né? E já gera na gente uma curiosidade, né? O que é que vai sair daí, né? E esse romance, cara, por que não lançar um romance, né, cara? Que massa, velho. É, sim, eu gosto muito de escrever. Fico feliz, sabe? Eu tô tentando escrever também. Na verdade, eu já tenho material praticamente pronto, é que eu tenho preguiça de avaliar, de organizá-lo como livro, sabe? Mas eu acho muito massa, cara, essa iniciativa. E também dar esses pontapés para que outras pessoas vejam assim e digam, caramba, é possível. Eu não preciso ter uma grande gravadora, eu não preciso ter uma grande editora para poder dar os meus passos, os meus pulos, né? É verdade, meu amor, é verdade. E assim, cara, a gente tem um Deus, né, que é capaz de fazer qualquer coisa, né, assim, conosco, né? E hoje em dia, Léo, a gente, Deus nos dando força, a gente vai, mas o que eu queria acrescentar é essa facilidade que a gente tem. Antigamente, se você tinha um material escrito, ou seja, musical, você tinha que estar batendo de porta em porta, tentando ser visto por alguma grande, enfim, distribuidora, seja de livro ou de disco. Hoje em dia, você está com a porta aberta para o mundo, né? Você está na internet, no YouTube, alguém vai querer saber daquilo, alguém vai querer comprar, alguém vai querer ler, alguém vai querer te ouvir. E aí, enfim, é meter a cara no mundo mesmo, fazer, ter essa gana. Não pense porque eu estou fazendo tudo isso, falando tudo isso, que eu sou uma pessoa, assim, que não passa por aquela baixa de, meu Deus do céu, cadê a energia para terminar o projeto? Eu passo diariamente por isso. Diariamente eu falo, meu Deus, eu não vou ter coragem de terminar, não. Mas aí, enfim, eu vou sem coragem mesmo, sabe, Léo? Às vezes eu tô sem coragem, tô fazendo. Às vezes eu tô cansado, tô fazendo. Enfim, mas é isso que você falou, cara. A gente tem que meter a cara, fazer mesmo, produzir. Porque o nosso... Deixa eu te falar uma coisa, Léo. Eu acho que a pouca produtividade do nosso tempo tem relação com o tanto de interferência da mídia que a gente recebe. A gente gasta tempo demais assistindo televisão, seguindo séries, usando redes sociais e tal. Isso mina o nosso tempo. A gente tem boas ideias e ela só não sai para fora, na maioria das vezes, porque o nosso tempo está comprometido. Está comprometido. Essa é a verdade. Então, assim, a gente precisa tomar algumas atitudes radicais, às vezes, né? Velho, eu vou fazer isso aqui e até lá acabou Netflix, acabou televisão, acabou tudo, até eu terminar. Eu sinto muito pelo nosso tempo, a gente é muito facilmente distraído, né, cara? Impressionante. Demais, isso. Demais. Eu preguei nesse sábado, cara, e eu trouxe um conceito que é o crescimento vertical e o crescimento horizontal. O crescimento horizontal é a ideia humana aqui, sabe? De você ser bem sucedido e tudo mais, ficar bem na fita no Instagram, né? E o crescimento vertical é com Deus, é espiritual. Mas eu falei que, às vezes, a gente gasta tanta energia com o horizontal, essas coisas sugam tanto a nossa energia, cara, que a gente fica a gente não desenvolve para com Deus, sabe? A gente não cresce verticalmente, né, cara? Então, assim... Verdade. Que bom que existem ainda vozes, né? Porque esse discurso seu é aparentemente para essa nova geração antiquado. De dizer assim, você está gastando tempo demais com uma coisa irrelevante. Não é? Porque para muitas pessoas é importante uma série, é importante demais o tempo gasto com entretenimento, tá ligado? Mas isso passa, daqui a pouco tua vida passa e você não fez nada, sabe? Porque realmente há muito que possa ser feito. E cara, a gente tem tanta gente criativa, tanta gente boa, tanta gente talentosa, e às vezes isso fica um pouco enterrado porque a pessoa já tá gastando energia demais com outras coisas desnecessárias, né?
Então, Marco, eu quero te agradecer, Isso. cara, essa disponibilidade, sabe? O cara que acabou de vir da comemoração da pizzaria, podia estar aí agarrado com a família, jogando o livro pra cima. Esse livro aí, esse exemplar de R$ 200, né? Que esse aí é caro, né? Esse exemplar aí, esse aí saiu caro, né? Mas, galera, o preço não é esse não, o preço é outro, certo? Lá no Instagram do Marco, ele vai tem lá o link para você comprar e tudo mais. Eu já comprei o meu, tô esperando chegar, não é? Massa. E escutem Doxologia Primitiva, acompanhem o trabalho desse cara, sabe assim? E realmente, cara, eu louvo demais a Deus pela sua vida e vai rolar mais história com a gente aí, viu? De verdade, Amém, cara. Vamos se conhecer, vamos se encontrar, vai dar tudo certo. Queria só anunciar, pessoal, que na próxima terça-feira, dia 1º de setembro, vai ser o aniversário de um mês do Doxologia e a gente vai fazer uma live de banda completa, com todas as participações também, né? Cada uma por meio de vídeo. Vai ser uma live muito bacana no YouTube, às 9 horas da noite, a live de lançamento oficial do Doxologia Primitiva com banda. Então, eu queria... Léo, vou te mandar um abraço lá. Se você não estiver lá, eu vou falar uma palavra mágica. Se depois você não me disser qual é a palavra, então quer dizer que você não estava lá, viu? Ok. Então vamos lá, cara. Eu quero orar pela sua vida pra gente encerrar Amém, isso aqui e louvar o nosso Deus por tudo isso, beleza? Amém. Muito obrigado. Valeu, cara. Eu que agradeço. Vamos orar então. Pai, muito Amém. obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui com o Marcos, Senhor Deus, por conhecer um pouco mais essa figura que é ele, Senhor Deus. Esse homem de Deus, esse homem que realmente é usado por Ti, ó Pai, na vida, nas experiências e naquilo que ele produz, Senhor Deus. Continua impulsionando ele, ó Pai, para ser um servo Teu, Senhor Deus, que une outros servos, que mostra para outros servos o quanto é valioso produzir o conteúdo que é Teu, Senhor Deus. Então usa a vida dele, usa a sua família, abençoa a sua casa, Senhor Deus. Protege o seu ambiente familiar, Pai, do inimigo, de doença. Abençoa também financeiramente, Senhor Deus. Que eles sejam bem-sucedidos para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Abençoa toda essa galera do Coletivo Candeeiro, essa galera que tem sonhado junto, Senhor Deus. E eu creio, ó Pai, que a realização vem do Senhor. Então o Senhor tem feito, ó Pai. Continua abençoando, Senhor Deus, e que muitas outras histórias massa como essa que a gente tem ouvido aqui, Senhor Deus, aconteçam diante da Tua permissão e, claro, para a Tua honra e glória, Senhor Deus. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu, meu brother. Deus abençoe. Valeu, Aproveita amém, o resto da noite aí, meu irmão. Vou lá. Um abração para todos vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.